Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para estar compartilhando com você a palavra de Deus. Você sabe que nós estamos em jejum de 21 dias, hoje é o nosso segundo dia. E nós estamos compartilhando com você o nosso material, que é a restituição de A a Z, do livro do nosso pastor Wilson, amém? E nós estamos fazendo um resumo do capítulo, né? Cada dia nós estamos apenas fazendo um resumo. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o segundo capítulo, que é restituição, o referencial das nossas almas. Mas antes de compartilhar, ontem o meu vídeo, né, eu estava vendo ele, só tudo torto, coloquei o celular de maneira errada. Oh, Jesus Cristo, mas um dia eu aprendo, vou aprender e a qualidade a cada dia vai aumentando, né? Fora o nervosismo, e quando você fica nervoso começa a travar tudo. Mas espero que o vídeo esteja te ajudando, te abençoando, acima de tudo te abençoando, amém? Então ontem o que nós vimos foi o valor, né? O valor eterno que tem a sua alma, né? Deus tem um propósito para ela, Deus tem um rumo para ela, a sua alma é eterna, a sua alma tem valor diante de Deus. E não somente a sua alma, mas a alma de todas as pessoas. Tanto é que Jesus Cristo morreu por almas, não foi por coisas, não foi pelo aqui ou agora, mas tem a ver com a alma e tem a ver com a eternidade. Então nós precisamos valorizar a nossa alma e nós temos como que é o perdão, você liberar o perdão para aqueles que te magoaram, para aqueles que te feriram. E acima de tudo também se preocupar com outras almas. Então nós temos um projeto aí de batizar pessoas, nós temos um projeto de resgatar vidas, que você possa estar se envolvendo nesse projeto. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então hoje nós vamos ver o que é restituir, que é o segundo capítulo do livro, que é restituição, o referencial das nossas almas. Então você agora conhece o valor que tem uma alma. Você sabe que a sua alma ela é eterna. Então nós vamos conhecer hoje quais são as medidas de proteção que Deus fez, que Deus criou para a nossa alma, e é o que nós vamos estar vendo nesse momento. Quais são as medidas? Então, quando Deus criou as medidas de proteção, o pastor Wilson colocou aqui como berço divino. Então usando a ilustração de um berço de uma criança. Quando você coloca uma criança no berço, o que está acontecendo? Ela vai estar completamente protegida de todo ataque, de tudo aquilo que vem para prejudicar a vida dessa criança. Então, da mesma forma, Deus criou o homem e o colocou o quê? Num berço divino, ou seja, para proteger, para cuidar, para livrar. Então, nós temos uma guerra espiritual, então você está protegido, você está cuidado pelo Senhor. E essas medidas de proteção, na realidade, foi roubada, foi tirada de nós. E esse é um tempo de o quê? Que essas medidas de proteção sejam restituídas para as nossas vidas. Amém? Ele deu dois textos aqui em Gênesis. Eu queria ler com você. O primeiro é Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 30, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, aleluia, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Olha só, Deus deu para você domínio e ainda te abençoou. Olha que berço poderoso, aleluia. E lhes disse, sede fecundo, multiplicais, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto,
em que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim o fez. Aleluia! Glória a Deus! Então você percebe que Deus criou todas as coisas. A primeira coisa que Deus fez é criar tudo, preparar tudo. Para quê? Para que eu e você viéssemos a existir. Então primeiro ele prepara, ele coloca tudo aquilo que nós precisamos, coloca para que você possa dominar, para que você, ou seja, autoridade, domínio. Então, ou seja, o berço está sendo criado para colocar eu e você nesse berço, para ser protegido pelo Senhor. Mas ele continua, olha, capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 7 ao 8, depois o 15 ao 17. Olha o que diz. Agora vem o que? Deus criando o homem. Então Deus cria todas as coisas. Deus cria o céu, Deus criou a terra, o mar, a luz, a noite. Então Deus prepara as árvores, os alimentos, Deus preparou tudo, e agora o que ele faz? Ele cria eu e você. Oh, aleluia! Olha o que diz a palavra de Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou o que? A ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e cultivar, guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Aleluia! Então você percebe o que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez foi criar todas as coisas e colocou nele o homem. Então primeiro ele criou todas as coisas e ele foi criando por etapas, foi complementando. E depois Deus vem e cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas, e o homem passa a se tornar o que? Alma vivente, agora uma alma eterna. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! E colocou ele nesse berço divino, nesse berço, ou seja, nessa proteção, nesse cuidado, nesse livramento. Então nós agora somos o quê? Seres eternos. Então Deus nos criou para ser o quê? Eterno. Olha, estou mexendo aqui, estou bagunçando todo aqui o negócio aqui, desligou todas. Oh, Jesus Cristo da glória. Mas amém. Estou aqui, me preparei tudo aqui, coloquei computador, coloquei tudo computador. Já deu pau aqui. Aleluia. Oh, Jesus da glória. Mas vamos lá. Então, essa alma. Então, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem sozinho. Ele disse assim, façamos o homem. Então, tem ali uma família divina. Tem ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, façamos o homem. E ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, eu e você, a minha alma e a sua alma, nós fazemos parte de Deus. Ou seja, nós estamos conectados a Deus. Nós temos aqui o DNA divino. Então Deus nos criou com uma identidade. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com uma esperança. E essa esperança é uma esperança eterna. Então você percebe? Aí entra o diabo na história. Entra na história para tirar justamente isso. Ele cria outros referenciais. Então nós temos ali o berço divino. Então Deus criou as coisas para nos proteger, para cuidar. Então nessa guerra espiritual, ele tirou tudo isso de nós, esse referencial, para nos prejudicar. Da onde? Na nossa identidade. Então eu e você temos uma identidade, eu e você temos um propósito, e eu e você temos a esperança. E o diabo entra na história, prejudicando a minha e a sua identidade, prejudicando o meu e o seu propósito,
e a esperança. E aí nós ficamos focados somente no aqui e agora, nesse tempo que nós vivemos aqui, tirando da nossa mente a eternidade. Deus nos colocou para ser eterno. Ou seja, tira o foco da sua identidade, tira o foco do seu propósito, tira o foco da eternidade. Aí Deus veio, cria todas as coisas, e o diabo entra na história e tira esse referencial. Qual é o referencial? Deus. Nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Nos desviar, nos tirar, nos roubar na nossa identidade, nos roubar no nosso propósito e roubar justamente a eternidade. Como que ele fez isso? Colocando dúvida. Ou seja, você não precisa de Deus. Você pode conseguir as coisas sozinho. Você não precisa ter esse referencial. Você não precisa olhar para ele. Tira o seu olhar. Você não precisa ficar focando nele. Você não vai ser igual a ele. Então, ou seja, tira o referencial. Ou seja, você não precisa mais de Deus. Você é autossuficiente. Você consegue, através da sua inteligência, você consegue, através da sua sabedoria, você consegue, através da sua força. É isso que o diabo fez. Mas Deus vem para restaurar isso. Nós temos um referencial, nós temos um protótipo, nós temos um paradigma no qual nós podemos olhar. O apóstolo Paulo fala o quê? Então, no Velho Testamento é Deus Todo-Poderoso, só que ele se fez carne, ele se fez homem. E agora nós temos no Novo Testamento que é Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo fala? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então nós temos um referencial. Qual é o referencial? Jesus Cristo. Aleluia! Agora vem Satanás e coloca outros referenciais. Justamente, eu repito, prejudicar sua identidade, o propósito e a esperança. Qual é o referencial que o diabo coloca? Então nós temos aqui, esse referencial é para te afastar de Deus, para que você fique longe de Deus, para você tirar o foco, o olhar, perder o rumo. Qual é o referencial que o diabo coloca? O primeiro dele é ser independente. Ou seja, você não precisa de Deus. Foi o que o diabo fez com Eva. Você não precisa de Deus. Coma, você já vai ser igual a Ele. Você vai ser semelhante a Ele. Então, não precisa dele, seja independente. Foi o que o diabo fez com Jesus. Você não precisa de Deus, não. Olha, pula daqui. Todos esses reinos, eu ofereço todas essas coisas porque me foi dado. Ou seja, você não precisa de Deus. Se ele fez isso com Jesus, imagine comigo e com você, meu querido. Então, presta atenção. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Ele é o nosso referencial. E além de Deus ser o nosso referencial, meu irmão, nós não vivemos de maneira isolada. Lembra, as outras almas, nós nos conectamos, nós temos conexões divinas, eternas, e temos conexões temporárias. Mas eu quero te dizer, o que vale são as conexões eternas. E nós precisamos dessas conexões eternas para quê? Para que a nossa alma seja transformada à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! E para isso nós temos o nosso paradigma, lembra? Jesus Cristo. Deus não é independente. Lembra quando Deus criou, ou seja, há uma família divina. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, meu querido, diga não à independência. Dependa de Deus. Olhe para Ele. Foque nele. Aleluia. Ele é a nossa referência. Mas o diabo colocou, além da independência, seja independente, o que ele fez? Você é o quanto você possui. Então,
As pessoas, o mundo diz que você é valorizado por aquilo que você tem, ou seja, um status. É um carro, é um celular, é uma casa, é a roupa que você veste, é de marca. Né? Deus diz que a roupa é para cobrir, mas se você não usa determinadas marcas, você é rechaçado, você já é tido como diferente, você é colocado de lado por conta de uma roupa. Então você é o quanto você possui, tem a ver com as coisas do mundo. Jesus foi tentado nisso também. Olha, todas as coisas, tudo, todo o tesouro, toda a riqueza, todos os bens, se você me adorar, eu vou te dar, porque me foi me dado. O diabo falou isso para Jesus. Jesus foi tentado nisso. Ou seja, olha, você vai ser valorizado. Olha o carro, olha a casa, olha as roupas, olha o dinheiro, olha o status, olha a posição que eu vou te colocar. Jesus foi tentado nisso. O diabo ofereceu um outro referencial. Olha, você vai ser valorizado por aquilo que você possui. Eu vou te colocar no status, numa posição elevada. O diabo faz a mesma coisa. Não faça isso. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aleluia, a eternidade. Não perca a sua identidade. Não saia do propósito. Não tire os seus olhos da eternidade. Nós temos o jovem rico, né, que quis ser discípulo de Jesus. Aí o que Jesus falou para ele? Olha, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então faz o seguinte, vende tudo que tens. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o que ele fez? Foi embora. Baixou a cabeça, foi embora. Por quê? Ele estava preocupado justamente naquilo que ele possuía, na posição que ele tinha, no status que ele tinha. Se ele vendesse tudo, e agora? O que vai ser da minha vida? Não vou ser mais valorizado, ou seja, vou descer de nível, o meu status, a roupa que eu visto, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho. Você percebe? Ele abriu mão de algo mais valioso, a pérola preciosa, em detrimento daquilo que ele possuía. Aquilo que Jesus ofereceu é muito, muito além, muito mais valorizado, muito mais, com maior valor do que aquele que ele possuía, do status, da posição. Mas ele não abriu mão. Que eu e você possamos abrir mão disso e olhar firmemente para o autor e consumador, que é o nosso referencial, que é Jesus Cristo. Amém? E o terceiro referencial é estar focado no aqui e no agora. E nós já pregamos nisso. Qual que é a fonte dos problemas? É o aqui e o agora. É o carro, é a casa. Pastor, isso não é importante? É lógico que é importante. Mas o que é mais importante? É a eternidade. O que é mais importante? É você juntar tesouros nos céus. O que é o tesouro no céu? São vidas, são almas, que é o que tem mais valor do que é o aqui e o agora. Esses dias eu dei o testemunho. Os irmãos que me conhecem, eu estou com um problema no quadril. Eu tenho que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, na realidade, é colocar uma prótese. Tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Para piorar a situação dos dois lados. E a dor é constante, constante. É uma dor já que está aqui no corpo e eu tenho que suportar ela 24 horas. Aí eu tomo remédio, né? Que me passaram aí para a doutora, né? Quero até agradecer a doutora Maria Tereza, né, que tem me ajudado muito nisso. Ela passou um remédio para mim, mas a dor não passa. A dor continua lá. Eu já jejuei, já orei, já busquei a Deus para Deus curar. Porque eu não quero fazer a cirurgia, eu quero ser curado. Isso tem a ver com aqui e agora. Então eu quero ser curado. Todo mundo está enfermo, quer ser curado. Tem uma dor, quero ser curado. Deus pode curar? Claro que Deus pode curar. Deus tem poder para curar? Tem poder para curar, sim. Eu creio nisso.
já orei, já jejuei. Inclusive um dos alvos do meu jejum é justamente por isso. Então, vou fazer a cirurgia. Mas eu creio que Deus pode me curar. Mas a questão é, e se não curar? Deus pode falar não. Pode ou não pode? Pode. E agora? Eu vou ficar desanimado? Vou ficar triste? Vou parar de fazer as coisas? Vou tirar o meu olho do meu referencial, que é Jesus Cristo, de ser a sua imagem e semelhança, ser transformado, ser como Jesus, porque a vontade de Deus, ele não perdeu o propósito de Deus, ter uma grande família de filhos. Mas não é qualquer tipo de filho. Filhos, a imagem e semelhança de Jesus. E aí, vou desanimar? Porque eu não fui curado? Vou tirar dos meus olhos da eternidade? Porque tem algo preparado para mim. Porque na eternidade tem um corpo em que esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido da imortabilidade. E aí, vou abrir mão disso? Vou ter um quadril totalmente zerado, glorificado. Vou tirar os meus olhos por conta do aqui e agora, porque eu não fui curado? É o que muita gente faz, porque os seus olhos estão focados no aqui e agora. Ah, Deus não me deu o carro. Ah, vou desviar, vou sair da igreja. Ah, Deus não me deu a casa. Ah, Deus não me curou. Aí sai da igreja, desvia. Aí vai embora, fica desanimado. Às vezes não sai por conta de medo. Aí não sai, fica na igreja, mas fica lá frustrado, fica lá desanimado, fica lá, como dizia meu pai e minha mãe, amuado. Por quê? Porque está focado no aqui e no agora. Tirou os olhos do referencial, tirou os olhos da eternidade. Não está mais focado. Perdeu a esperança. Aí fica numa depressão, fica com medo, fica doente. Eu tiro os olhos, minha esposa aqui está andando aqui, parecendo uma pedalha. É brincadeira. Então, diga não para a independência, diga não para o Estado, para aquilo que os homens valorizam, o mundo valoriza, que é aquilo que você tem, que é aquilo que possui. Diga não para o aqui ou agora. Amém? Deus está restaurando esse berço eterno, aquilo que Deus preparou para nos guardar, para nos proteger. E uma das coisas que Deus fez é estabelecer na minha vida e na sua vida um referencial. Paulo disse que ele é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que possamos estar com os nossos olhos focados nele. Amém? Então lembra, o diabo veio para roubar a sua identidade, o propósito e a sua esperança. Que você possa estar firme com esse propósito, firme na sua identidade. Lembra, você tem autoridade. Deus colocou para você dominar, para você liderar. Um dos alvos do meu jejum é que você se torne líder, cabeça, liderar uma célula, estar à frente ali, ou seja, dentro do propósito de Deus. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, ele vivia em completa conexão com o Pai. Ele nunca perdeu a referência, que é o Pai, que é o seu Pai também, que é o meu Pai. Amém? Então, nesses dias, nós temos um referencial que é Jesus Cristo. Então, que possamos continuar a nossa caminhada olhando firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Que possamos a cada dia negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Que isso vai ser segurança, proteção e cuidado para as nossas almas. Amém? Eu quero, aqui juntamente com você, então todos os dias nós temos uma confissão. Eu quero fazer essa confissão, se você puder escrever aí no seu livro, não esqueça, olha só, aqui no livro
Então, se você entendeu que tem um referencial a ser seguido, então faça uma declaração escrita, feita por você mesmo ali. Amém? Então não esqueça disso não. Você tem algo para você estar lendo, meditando. Então faça isso pelo menos 3 vezes. Né? Agora de manhã, na hora do almoço, à noite, juntamente com a sua célula. Ah, não tenho condições, pastor, estou trabalhando, estou estudando. Mas não perca, então esteja meditando, não perca o foco do jejum, lembra? Esteja jejuando, se abstenha de algum alimento, foque na oração, intensifique a sua oração, um clamor, querido, aleluia. E renove a sua mente. Como eu e você renovamos a sua mente nesse tempo de jejum, nós temos um material, que é o nosso livro, amém? Que é o que nós estamos fazendo. Vamos para a nossa confissão? Então, se você puder repetir comigo, declare comigo. Hoje, eu firmo os meus olhos em Jesus, o meu referencial eterno. Rejeito qualquer padrão do mundo ou do inferno. Não seguirei a independência, o materialismo ou a pressa do aqui e do agora. O meu modelo é o Filho de Deus, aleluia, que me chamou para viver em comunhão, fé e eternidade. Eu caminharei olhando para Ele, sendo moldado à sua imagem e à sua semelhança. Diga amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Eu quero abençoar o seu dia. Que você tenha um dia abençoado. Que Deus possa te prosperar nesse dia. Que Deus venha estabelecer conexões eternas. Que tudo aquilo que você colocar nas suas mãos vai dar certo, vai prosperar. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê inteligência para resolver os problemas que surgirão. Sabe, você está lá na sua empresa, você está lá trabalhando, você está fazendo alguma coisa e tem lá uma dificuldade, tem lá um problema e ninguém consegue resolver, o diretor não consegue resolver, o gerente, as pessoas que estão ao seu entorno ali, ninguém consegue resolver o problema daquela empresa, mas chegou você. Você olhou para aquele problema, Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu capacidade, Deus já te deu inteligência e você vai lá, coloca a mão e resolve o problema. Eu quero declarar, assim será hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que haja saúde, que haja vitalidade, que haja força, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém? Aleluia. Estamos encerrados. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou ver como é que eu faço aqui para desligar, né? Oh, Jesus Cristo.